E o vídeo começou assim: na quinta-feira eu levei a Isabel no médico porque ela estava com a síndrome da mão, pé e boca para tomar medicação para logo fazer efeito. Por conta de criança que fica pegando as coisas do chão, botando na boca. E também a gente tem que ter muito cuidado com as criancinhas pequenininhas, né? Com aquele excesso de beijo, mão suja. Sempre lavar as mãos antes de pegar no neném. Oi, gente, já é 8 e pouco já. Já levei ela no médico e tudo mais. O que a Isabel tem? Eu vou editar um videozinho aqui que eu mandei para minha irmã. Não sei se ele tá curto, mas qualquer coisa eu redago para trás. E qualquer coisa eu vou botar bem aqui. Só que eu vou editar que eu mostrei algumas partezinhas dela aqui para minha irmã. Só para mostrar, para não mostrar aqui, tá? A Isabel, ela tá com a síndrome mão, pé e boca, que falam, né? E tudo mais, que a enfermeira, a médica lá falou que tá uma... Eu esqueci como é o nome que fala, que ela tá chegando a época, né? Vamos dizer assim, épocazinha e tudo mais, principalmente para criança, para quem estuda, tá? Sempre tenham cuidado com seus bebês, por mais que a gente tenha, por isso que aqui de estado já diz, né? Todo cuidado é pouco. Só que quando eu vi, eu pensei que eu tava com suspeita de ser sarampo, por conta de ser... Fala alto e direito, senão não entende. Aí, ó, como tá o bracinho, não sei se vai dar pra ver, ó, se vocês verem, tá com uma bolinhazinha aqui, tá vendo? Tava mais vermelho. Aí, a médica já passou a medicação nela na veia, todinho, tá no braço todinho, pra poder agir logo, né? Ela mostrou que tava com uma coceirinha ontem de manhã. Então, quando eu fui dar banho nela de tardinha, foi na hora que eu reparei mesmo, realmente, né? Na verdade, de manhã ela coçou, aí eu olhei, de manhã tava na região, assim, do bumbum dela, embaixo, assim, do bumbum dela. Aí eu deixei ela tomar café, brincar, que depois eu ia dar um banho nela e olhar direitinho e passar pomada. Tá, dei banho nela, passei uma pomadinha que eu tinha aqui. Todas as medicações, gente, que eu tenho em casa, que eu dou na Isabel, são tudo prescritas pela pediatra. Eu não dou medicação por conta própria. Ah, não porque ela é cardíaca ou tudo mais, não. Até eu mesmo também não tomo, raramente eu tomar medicação para alguma coisa, se não for prescrita por médico, às vezes, se caso eu tomar, é os mais simplesinhos assim, então paracetamol, se caso eu estiver com febre, alguma coisa, ou dor de cólica, alguma coisa do tipo. Mas fora isso, eu não tomo nenhuma medicação, nem chá, nem nada que não seja indicado por médico, tá? Então é a mesma coisa, Isabel. Todas as medicações que eu tenho aqui em casa são tudo prescritas pelo pediatra, de acordo com a lesão ou alguma coisa que ela tenha. Então, se der uma febre, dá uma alergia, eu vou na minha farmacinha, porque ela já foi prescrita pelo médico quando aconteceu tal coisa, então quando se repete eu já tenho na minha farmácia, tá? Então, olhei ontem, peraí, estou falando, peraí. Aí eu olhei ontem. Esse tem uma borrachinha. Tá, Bel, peraí. Aí eu olhei ontem na região do bumbumzinho dela, aí eu vi que tava meio agitadozinho, né? Peguei de banho nela e passei a pomadinha que eu tenho aqui, que a médica passou para casos de lesão na pele, ferida, alergia, alguma coisa. Então, quando acontecesse alguma coisa, eu já tinha prevenido aqui em casa, tá? Então, eu passei para ela. Então, quando eu dei banho nela e fui passar nessa região do bumbumzinho dela sem a fralda, eu vi que tinha mais na região do bumbum dela. Então, já fiquei preocupada, mas também não entrei em pânico, nem saí correndo, porque eu sempre sou tipo de pessoa assim. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência e tem que ficar observando, né? A gente, quando é mãe, a gente tem que aprender, mesmo que a gente não seja mãe, quando a gente tem que aprender a ter paciência e aprender a não tomar providências rápidas sem ver como é que tá a situação e tudo mais, sabe? Tomar decisões precipitadas. Então, eu observei tudinho, fiquei com ela na observação, olhando para ver se ia piorar ou não. Então, tava só na região do bumbum dela, né? Aí eu achei assim, poderia ser uma reação alérgica do abafado da fralda, porque o tempo tá muito quente, né? E tudo mais. E quando foi hoje, eu fui dar
banho nela. Aí eu já reparei que já estava no pé dela, né? No pezinho dela. Quando eu terminei de dar banho nela, quando eu fui passar a pomadinha no bumbumzinho dela, vesti ele quando eu fui passar o repelente no corpinho dela, aí eu vi que tinha no pé e aqui na região do braço, cotovelo. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que tá com catapora, Isabel? Catapora não, sarampo, porque tava parece comparado com sarampo por ser pequenininha, né? Porque catapora ela já é uma feridinha mesmo mais abertinha, né? Então eu fiquei entre sarampo. Aí quando eu fiquei observando ela todinha, que tava só em algumas regiões, tipo, cheio de bolinhas na mão, nos pés e no joelho, tipo assim, na região onde fica o contato no chão, entendeu? Por isso que é doença, né? Síndrome de pé, mão e boca, que é realmente onde a criança fica com contato no chão, ela fica com o pé no chão, se ajoelha, né? Põe a mão, se apoia, ou mesmo deita assim e leva na boca, né? Então, aí quando tava passando repelente, eu parei, comecei a passar a pomadinha, tava passando a pomadinha no bumbum dela. Passei todinho no cotovelo, aqui nas axilas, joelho, pé, mão, e tava uma bolinhazinha aqui na boca. Aí eu tinha medicação aqui, eu fui pesquisar no Chrome para ver para que ele servia. Eu não estava bem lembrada para que ele servia. Aí não deu febre nela, graças a Deus. Ela ficou um pouquinho assim, querendo iniciar, ela estava meio febril, bem iniciando a temperatura, tipo, já avisando assim, olha, mãezinha, tem alguma coisa errada aqui no corpo, vou começar aqui a dar sinais, né? A gente tem que estar atento aos sinais. Então, quando foi 3h49, depois de ter pesquisado para que era o remédio que eu tinha aqui em casa, que ele era tanto para inflamação, para febre, dor, essas coisas, tá? Aí eu dei para ela, então, como eu nunca mais tinha pesado ela, então eu dei uma quantidade pequena. Sempre quando eu não sei mais o peso que ela tá, eu sempre dou pouquinho para não correr o risco de fazer mal, né? Então, dei 4 gotinhas para ela, da medicação que eu tinha dado para ela, e marquei a hora. Quando eu fui dar a medicação para ela, lá na frente, né? Eu falei assim, Isabel, vem para cá com o pátio para me te dar medicação. E olhar direitinho a feridinha dela. Então, quando ela abriu a boca, o céu da boca dela, a gente estava parecendo assim, sabe quando dá problema de fígado na gente, nossa boca enche como se fosse sinais de afta. Então, estava começando a aparecer, estava vermelhinho nos lugares que eu saía a bolinha. Então, eu falei assim, meu Deus, tem na boca. Aí, quando eu vi que estava na boca, dentro da boca, eu falei assim, meu Deus, é catapora. Gente, eu nunca peguei nada. Nunca peguei catapora, sarampo, cachumba, nada. Eu tô com 31 anos e nunca peguei nada dessas doenças, né? Tudinho. Então, a Isabela tá com o calendário vacinal dela todos certinho. A próxima medicação que ela vai tomar só com 4, 6 e 9. Fora as campanhas que surgiram para prevenção de alguma coisa, certo? Então, quando eu vi a região da boca dela, então já me preocupei, porque é na região da boca dela, né? Pode ir na linguinha dela, como se fosse umas mini afta. Então, já fiquei em alerta. Então, liguei, mandei mensagem pro Júnior, falei, Júnior, eu acho que a Isabel tá com... Não sei se é catapora, que eu achei por conta da boca, né? Eu falei, ou ela deve estar com a síndrome... Eu não falei síndrome, eu acho que ela deve estar com aquele negócio pé, mão e boca. Aí ele já ficou logo agoniado, ele veio logo, né? Aí eu falei, não vou levar ela agora, porque agora, nesse exato momento, porque eu dei uma medicação para ela, né? Aí chegar lá, a gente pode acabar não dando medicação. Então, graças a Deus não deu febre nela, então tá aqui super agitada e tudo mais. Mas aí depois a gente decidiu, eu falei, bora levar, porque caso ela não possa tomar medicação, mas pelo menos a gente já pega logo uma receita para passar pomada, ou depois de der o horário ela tomar a medicação. A sorte que a gente chegou lá, no hospital ia dar 5 horas da tarde, como Deus é maravilhoso, né? Na hora que a gente chegou, já foi direto para a triagem, e olha que já tinha bastante gente. Fomos diretamente para a triagem, fomos atendidas, fez a ficha dela, e bem na hora tinha acabado de chegar uma médica de apoio.
Então, foi só o tempo da gente pegar a ficha na triagem e já passar diretamente com ela. Foi rápido, questão de minutos. Aí passamos com ela, eu falei tudinho que tinha acontecido, né, como eu falei para vocês. E sempre lembre, gente, sempre lembre de contar detalhes do que aconteceu, que é justamente para o médico estar ciente e ajudar também o médico, né, porque você já vai com um prontuário, né, pronto. Então, eu falei que eu tinha dado a medicação, falei o nome da medicação para ela, falei as horas que eu tinha dado, tudinho. Ela olhou toda a região da neném, olhou todos os detalhes para ver se realmente era síndrome pé, mão e boca. Então, ela viu o que era e tudo mais, já passou a medicação. E aí ela falou, mãezinha, eu vou dar a medicação para você dar para ela em casa, de 4 em 4 horas. E se você quiser também, ela pode tomar injetável aqui só para lesão ela não ficar irritada, né? Porque como estava irritadinha, ela estava coçando. Então, quanto mais a gente coça, mais irritado fica e abre a ferida, fica exposta e fica mais propício a minar, né? Mas ainda justamente por ela estar exposta, está saindo aquele líquidozinho, que é esse líquidozinho, né? Para quem já está, né? Ela pode ser transmissível, tá? Se a criança tiver contato direto, de estar pegando assim, esse vírusinho, pé, mão e boca, ela passa, tá? Então, se seu filho não tiver, é bom ficar em repouso. Em repouso, digo assim, de não ter contato com outras crianças. Se caso ter contato com outra criança, né, o contato de estar abraçando, brincando juntinho. Sempre manter a distância, que aí não pega, tá? Aí eu falei, doutora, então já que pode dar medicação para ela, por mais que ela tenha tomado 3 horas, mas já tinha passado a hora, né? Eu tinha dado 3 horas, né? Então a gente foi atendido, era 5h10. Já tinha passado, então, um bom tempo da medicação, tá? Aí ela falou, aí porque eu falei, né, que está querendo fazer um negocinho aqui em casa e vai ter contato com outras pessoas. Ela, não pode ter contato direto. Você tendo contato direto acaba passando para outra criança. Então, na hora que estiver aqui, vou vestir uma calça nela, uma blusinha de manga comprida, não vai ficar calor, que vai ser de noite o negócio que a gente vai fazer aqui. Aqui em casa bate muito vento e ela não vai ficar com calor. Então, como teve essa opção de passar a medicação na veia, é bom que age mais rápido, né? O combate é mais rápido, não é mais lento, como a gente toma via oral líquido ou em cápsula, né? Ela age, mas ela é mais demorada. Depois que tu ingere, tanto pílula quanto em líquido, se eu não me engano, é 1h30 para ela poder fazer efeito, tá bom? Então demora muito. Não injetava, entrou, já foi cada coisa para o seu lugar, que deve ser amenizado. Eu falei, já que tem essa opção, então sim, eu quero, justamente para acalmar essa irritação, né? Ela disse, passou lá, que era um soro de 50, como é que fala? 50 ml? Eu acho que é, de soro diluído numa medicação lá, tá? Que ela passou. Então, como eu estava tendo uma demanda muito grande, não tinha de 50 ml. Se eu tiver errado na fala de 50 ml, me perdoe, tá? Então, ele deu de 10 ml na seringa, direto logo na veia. É bom que foi logo rápido. Aí, e também porque eu quero falar aqui com vocês, gente. A gente trabalhar a cabecinha das nossas crianças em casa, para elas não terem medo de médico, não terem medo de injeção. A gente tem que treinar nossas crianças. Ah, Carol, como assim? Eu digo treinar assim. Você sempre tá brincando de médicos, e assim, olha, quando você for no médico, você vai tomar uma vacina. Sempre tente criar um vínculo sincero, confiável e ter criar uma base com o seu filho estável, tá? Não fique falando assim, a gente vai passear ali, aí não vai passear, vai pro médico. Não, quando a Isabel vai pro médico, eu falo, minha filha, a gente vai se arrumar e vai pro médico. No médico vai acontecer isso. Então, a gente tem que estar preparando o psicológico da nossa criança para quando chegar lá, ele se sentir confiante, né? Principalmente na gente. Então,
Desde sempre, eu sempre passei confiança para Isabel. Então, qualquer coisa que a Isabel faz, ou alguma coisa do tipo assim, ela sempre tem confiança em mim, na minha pessoa, né? Então, de vez em quando eu brinco aqui, ontem de noite, eu estava fazendo uma faxina e vou continuar hoje de noite de novo. Aí eu achei uma seringazinha aqui, que ela estava nova de insulina, que a gente tinha comprado para o tempo que eu tomava medicação, e ele errou. Aí essa acabou ficando aqui, eu peguei, tirei a agulha, testei se não tinha, tirei toda a agulha, tudinho, com o alicate de unha e fiquei brincando com ela ontem de noite. Olha a vacina, apertei, então como ele é aquela, o biquinho da insulina, ela é um pouquinho assim, fininha, né, eu fiquei brincando, né, puxei, tudinho como se faz no médico. Aí, quando a gente foi pro médico, eu conversei com a Isabel. Isabel, olha, você vai pro médico, tá? A médica vai examinar você, tudinho, vai olhar o seu bumbum. Eu falei tudinho que a médica ia falar justamente para preparar o emocional dela, preparar o psicológico dela. A gente não tem que ficar nhenhenhê, nhenhenhê. Gente, sinceramente, isso acaba. Nhenhenhê, tem a hora de falar um nhenhenhê, bebezinho da mamãe. Agora você tá falando o tempo todo, você acaba vitimizando a sua criança, né? Fazendo a sua criança não ser confiante, faz a sua criança ser indefesa. A Isabel, que olha assim, pensa que a Isabel é uma adulta. Ah, cara, mas tu trata ela como uma adulta. Eu não trato ela como uma adulta. Eu trato ela, eu cuido dela, ensino ela pra vida. Eu não ensino ela pra mim, pra ficar dentro de uma caixa, dentro de uma casa. Entendeu? Então você olha a Isabel, ela é danadinha, essas coisas, isso é coisa de criança. Mas a Isabel é muito inteligente, ela sabe das coisas e ela tem uma confiança muito grande, entendeu? Então, quando eu trabalhei isso na primeira vez, quando ela foi tomar vacina, ela sentiu um pouquinho de medo. Eu falo para ela, minha filha, se doer muito, você quiser chorar, você chora. Se não doer, tudo bem. Se você quiser ver o que estão fazendo, você vê. Se você também não quiser ver, você fecha o olho, faz força no dente, que acaba distraindo a dorzinha que você vai ter. Então, conversei com ela tudinho antes de ir pro postinho, o que ia acontecer e tudo mais. Aí, quando a gente chegou na sala de medicação, aí o rapaz lá, enfermeiro, super gentil, falou lá que ia ser medicação na veia e tudo mais. Então, eu falei pra Isabel, esse moço aqui vai furar um pouquinho do seu bracinho para chegar na sua veia, para passar a medicação. Gente, a gente tem que explicar direitinho cada detalhe. Se ela perguntar ao seu filho, ele perguntar o detalhe do porquê, explica. Você sabe, para sua criança entender do porquê daquilo, entendeu? Minha filha tem 3 anos e se ela perguntar porquê, eu explico cada detalhe. Falei, o enfermeiro vai enfiar uma agulhinha aqui para botar medicação, vai doer um pouquinho porque ele vai furar, vai acertar a sua veia. Aí, enquanto estava preparando a medicação, ela falou, mãe, eu posso fechar o olho? Mãe, eu vou chorar. Aí eu falei, se você quiser chorar, você chora. Vai doer um pouquinho. Se você quiser fechar o olho, minha filha pode fechar o olho. Se você quiser ver o procedimento, a minha filha também pode ver o procedimento, tá bom? Mas uma coisa que você não pode fazer é puxar o seu braço, entendeu? Quando a agulhinha estiver dentro do seu braço, fique quietinha, por mais que doa um pouquinho, mas fique quietinha, porque é um ferrinho que está dentro da sua veia. Você tem que explicar cada detalhe, porque cada explicação de cada detalhe, você está passando confiança para sua criança, você está passando aquela confiança da criança que você é a base dela. Você tem que ser a base. Por mais que dentro de você doa, que você fique insegura, mas você não pode mostrar isso, né? Toda hora falava rindo para neném, passando uma confiança muito grande e até mesmo trabalhar nossa própria confiança, nossa própria coragem, tá? Então, o rapaz foi, eu sentei ela, quando ele tirou a capinha da agulha lá, né? Ela prontamente estendeu o braço. Ele, olha, né? Começou a elogiar. Ele, olha, ela já sabe que já vai tomar injeção, tá esticando o braço. Aí ele pegou, fez o garrote, né? Aquelas gambiarra com a luva e furou. Aí na hora que ela ia puxar assim um pouquinho, puxar o bracinho assim um pouquinho, aí ela falou para mim, mãe, eu vou fechar o olho. Eu disse, pode fechar, mas não puxa o braço. O bom que logo ele acertou a veia dela de primeira, acertou a veia dela de primeira, aí ele puxou o sanguinho,
Aí ela olhou, ela, mãe, sangue. Eu disse, isso aí é o sangue. Aí eu expliquei para ela de novo. Enquanto ele estava lá, fazendo todo o processo de anavinha dela, eu estava aqui no ouvidinho dela explicando. Aqui tá saindo um pouquinho do seu sangue. Tudo é trabalhando a mente. Preste atenção no que eu tô falando. Tudo é trabalhando a mente e a gente tem que ter autoconfiança desde pequenininho. Porque se você não trabalha a confiança do seu bebê, da sua criança, né? A gente cresce, né? Com a autoestima baixa, com a confiança baixíssima. Então, é uma coisa que eu não quero que a Isabel tenha, né? Quero que ela tenha confiança de si, que a autoestima dela seja lá em cima. Eu sempre falo, minha filha, você é linda, você é bonita, a roupa que você tá é mais linda ainda, bota lá pra cima. Então, ele tirou um pouquinho do sangue, ela viu, mãe, meu sangue. Ele disse, tá saindo seu sangue, porque ele acertou a sua veia, aí agora ele vai botar a medicação. Aí botou a medicação, aí eu falei pra ela fez, eu falei, se caso doer alguma coisa sem ser o furinho, você fala, que é pro enfermeiro ajeitar aqui. Aí ela deu um negocinho assim, aí ele puxou, tinha saído um pouquinho da veia dela, aí ele botou o garrote, aí acertou a veia dela, botou tudinho. Aí ela já veio chorar na hora que tirou a agulha. Aí ele, mas olha, essa meninazinha é o contrário, já chorou na hora que tirou a agulha. Ele, que é querer ficar com a agulha no teu braço, essas crianças. Chorou um pouquinho porque quando, né, dói mais quando a gente fura e tira e dói mais, né? Aí passou tudinho, aí graças a Deus já deu não tá mais irritado, tá? As bolinhas tudinho, mas não tá irritado. Eu preveni para não dar febre nem nada, e tá aqui, ó. Graças a Deus, 100%. Aí vai ficar com a medicação. Aí, como ela toma a medicação na veia, amanhã ela vai continuar o tratamento durante 5 dias para passar isso, tá? Então, vamos trabalhar a mente da criança de vocês, passar confiança, aumentar a autoestima dessa criança, que hoje em dia, né, o mundo do jeito como tá, as crianças se isolando, as crianças com autoestima baixa e tudo mais. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês, né, sobre essa questão de passar confiança. Eu não gosto que ninguém vitimize a minha filha. Às vezes as pessoas veem mais assim, que coitadinha por conta que ela é cardiopata, por tudo, justamente por tudo que a Isabel passou, né? Eu não vitimizo a minha neném, eu ponho coragem nela, eu boto ela lá pra cima, porque só quem sabe do que ela passou realmente, ou só quem sabe realmente do que o seu filho passou é você. Os outros só acompanham o teu sofrimento. Mas a cruz, né? A dor e tudo quem mesmo passa é a gente que está com o filho, né? Eu sempre falo que eu nunca precisei estar em determinada situação para mim tomar aquilo para mim, entendeu? Hoje que eu sou mãe, eu entendo tal coisa. Não, eu sempre tive a mente muito, muito bem feita, né? E tudo mais. Aí agora eu vou aqui faxinar, não vou filmar para vocês nem nada. Vou filmar próximas coisas para vocês. Talvez eu poste isso hoje, quinta, acho meio difícil, mas acho que postar sexta-feira sai para vocês, tá? Mas lembrar aqui para vocês sempre conversar com a criancinha de vocês, tá bom? Cada vez mais, passar confiança cada vez mais. E eu vi o quanto de eu ter preparado a minha filha para ir no médico, o quanto também ajuda os profissionais, né? A agilizar mais o procedimento, de passar toda a confiança, né? Ajudar na autoconfiança da criança de vocês, mas primeiro tem que trabalhar a gente para poder passar coragem para o nosso bebê, ou então para os nossos bebês mesmo, a gente acaba ensinando, né? E aprendendo ao mesmo tempo, tá bom, gente? Beijo, beijo, tchau, tchau. Falar só falar mesmo sobre hoje, então ela vai ficar no tratamento de 5 dias para não piorar e não correr o risco de irritar para ela poder coçar, tá bom, gente? Tchau, tchau, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.